Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje lê um poema de uma das maiores vozes da poesia portuguesa, Sofia de Mello Briner Andressen. Eu vou ler um poema dela de um livro que se chama Geografia, que ela publicou em 1967. Eu destaco que esse livro, Geografia, ele foi publicado pela Companhia das Letras, nesse volume aqui, junto com um outro pequeno livro de poemas que ela escreveu, que se chama O Cristo Cigano. Esses dois conjuntos de poesia, eles foram publicados juntos pela Companhia das Letras, talvez por terem em comum trazerem um pouco da presença de poetas brasileiros no trabalho de Andressen. Eu me refiro a João Cabral de Melo Neto, no caso de O Cristo Cigano, e a Manuel Bandeira, no caso de Geografia. O que tem de curioso, assim, quer dizer, tem muitas coisas curiosas, mas o que eu destaco, o que eu trago aqui de curioso do livro Geografia, que está nesse volume da Companhia das Letras, é um poema chamado Brasília. A Sofia Andressen, ela gostava de viajar e ela foi para muitos lugares, veio para o Brasil pelo menos 2 vezes, e uma delas foi um pouco antes de compor Geografia. E ela visitou Brasília e ficou encantada com Brasília, e ela também tinha, e depois visitou outras vezes, tinha visitado a Grécia, era uma apreciadora da arte, da lógica, da filosofia gregas, e ela então compôs um poema chamado Brasília, em que ela faz aí um belo entrelaçamento entre a cidade que ela viu e uma determinada concepção estética que sempre a marcou e que sempre esteve presente em sua poesia, que é a questão da cultura grega. Então, eu achei muito interessante, resolvi trazer esse poema português dessa grande poetisa portuguesa que nos deixou em 2004, mas aí sua voz ecoa forte até nós nos dias de hoje. E Andressen, que ganhou aí muitos prêmios, dentre eles o Prêmio Camões e o Prêmio Rainha Sofia. Então eu vou ler esse poema interessante e depois farei alguns breves comentários que nunca são análise, são apenas alguns elementos que eu vou destacar da leitura do texto. Vamos lá. Brasília. Brasília. Brasília, desenhada por Lúcio Costa, Niemeyer e Pitágoras. Lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Brasília despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem. Nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira. Sobre a lisa página do Planalto, a arquitetura escreveu a sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou o seu número. No centro do reino de Artemis, deusa da natureza inviolada, no extremo da caminhada dos candangos, no extremo da nostalgia dos candangos, Atena ergueu sua cidade de cimento e vidro. Atena ergueu sua cidade ordenada e clara como um pensamento. E há no arranha-céu uma finura delicada de coqueiro. Veja que a espacialidade da capital brasileira é desenhada pelas palavras do eu lírico, enquanto espaço cultural do país, ao mesmo tempo em que é construção subjetiva, na medida em que o sujeito lírico percebe Brasília como espaço estético, identificado com referencial grego. A paisagem física se mescla assim com marcas identitárias, né, próprias desse eu enunciador. Veja que as referências à essência universal das formas justas e à cidade ordenada e clara lembram muito os princípios gregos do belo e do justo.
Eu chamo atenção para a presença do coqueiro e da palmeira. Muitas vezes eles são clichês, eventualmente românticos, que buscam uma identificação cultural para o Brasil. No entanto, eles surgem remodelados e ausentes do lugar comum nesse texto. Na maneira como o sujeito lírico percebe a cidade desenhada por Lúcio Costa e Niemeyer, nós vemos os traços exatos de Pitágoras. Eu gosto dessa passagem, lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica. Brasília mostra a poesia concisa, a buscar uma espécie de elo entre o poeta e o real, uma relação com um imaginário mítico, ancestral, da antiguidade, além do panteísmo da antiguidade grega. Veja que Andressen usa muitos substantivos concretos e que ela tem uma maneira muito especial de congregar a dimensão humana à natureza. A poesia mostra uma espécie de estar no mundo e também um estar na escrita, que é espaço imagético, enunciado de modo a produzir um efeito lírico que denota subjetividade e identidade. Versos que enunciam uma paisagem cultural que se constrói no poema de modo simbólico, ao retomar um lugar físico, que é também reflexão social e estética. Vamos ler mais uma vez o poema? Vamos lá. Brasília, desenhada por Lúcio Costa, Niemeyer e Pitágoras, lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Brasília despojada e lunar, como a alma de um poeta muito jovem. Nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira, sobre a lisa página do Planalto. A arquitetura escreveu a sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou o seu número. No centro do reino de Artemis, deusa da natureza inviolada, no extremo da caminhada dos candangos, no extremo da nostalgia dos candangos, Atena ergueu sua cidade de cimento e vidro. Atena ergueu sua cidade ordenada e clara como um pensamento. E há no arranha-céu uma finura delicada de coqueiro. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do poema. Se gostou, ouve de novo. Repassa o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. Não esquece de se inscrever no canal. E até o nosso próximo encontro.